Olá, tudo bem? Vamos ao mesmo entendimento simples e racional dos escritos bíblicos. Quando Cristo julgou a morte dos profetas e dos discípulos, é isso mesmo. Quando foi vingada a morte dos profetas e dos discípulos, inclusive a dele também. Quando aconteceu isso? Ou para você que é um futurista, isso ainda acontecerá? Vamos lá? Apocalipse capítulo 19, versículo do 1 ao 4, assim está escrito. No texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo, abre aspas, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem era essa prostituta? A nação de Israel, os judeus, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Foi essa grande prostituta que foi julgada durante o dia do Senhor, do ano 66 à metade do ano 70 DC. O dia do Senhor que durou 3 anos e meio. Então aqui no tempo verbal está falando que julgou durante o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, durante aquele período que os romanos lutaram bravamente com os judeus e os venceram. No versículo 3 de Apocalipse 19, e disseram pela segunda vez, aspas, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Foi o incêndio, afinal de contas, Jerusalém foi quase totalmente pelo fogo e o templo foi aniquilado, foi destruído pelo fogo. 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo amém. Então aqui, nós temos aqui um contexto, uma situação do tempo presente nos dias de João. Isso daqui, jamais você pode pegar essa passagem aqui e mandar para o futuro. Não tem como, não tem a mínima possibilidade de se fazer isso. A não ser que não tenha uma verbalização, a não ser que não tenha uma construção toda verbal, toda sintática nessa frase, nessa oração, aí tudo bem, faz de qualquer jeito. Mas não, está claro no versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou, olha aqui o tempo, vingou o sangue dos seus servos. Quando foi que Cristo prometeu que iria cobrar as contas dos judeus, que iria cobrar as contas daqueles que foram responsabilizados pela morte desde Abel até Zacarias? Em Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51, Lucas 11, 49 ao 51, quando foi prometida a cobrança das contas dos judeus. Assim disse Jesus aos fariseus, aos escribas, por isso também disse a sabedoria de Deus, abre aspas, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. 50, para que desta geração, daquela geração Jesus estava falando, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Ponto final, e sim, vírgula, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Aqui foi falado entre o ano 30 e o ano 33, o capítulo 19 de Apocalipse, que diz que Deus julgou, quando fala Deus ali foi Cristo, quando ele julgou os que mataram profetas, discípulos, está no tempo dos dias de João. Aqui não, aqui você vê que, por isso também diz a sabedoria de Deus, mandarei, ou seja, era algo para o futuro. Mas um futuro 2000 anos atrás? Claro que não. 33, 34, 37 anos. Porque o grande juízo finalizou no ano 70 DC. E também cobrou as contas daqueles que o penduraram, daqueles que penduraram Yeshua.
Não foi dito em Mateus 27, versículo 24 a 26, isso daqui? Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Versículo 25, e o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que eles pediram. Pediram que o sangue de Yeshua, de Jesus, do Filho do Homem, caísse sobre eles ali. Eles estavam chamando a responsabilidade para eles e sobre os filhos deles, sobre a descendência futura deles. De tão certos que esses judeus estavam que Jesus era um blasfemador, que Jesus era uma falsa, um falso profeta, um falso mestre, que Jesus era um mentiroso. Então assim, os judeus claramente, estando lá Barrabás de Jesus, eles falaram, não. Versículo 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha aqui, gente. Então em Apocalipse capítulo 19, versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Foi exatamente aquilo que tinha acontecido há 30 anos, deixa eu ver, do ano 30, há 40 anos atrás ou há 37 anos, porque essa fala foi entre o ano 30 e 33, então depois de 37 anos ou 40 anos, aconteceu a cobrança de contas, porque afinal de contas, Jesus fala em Mateus 24, 34, que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Passaria o céu e a terra, mas as palavras dele não passariam, e exatamente assim se deu. Quando foi no ano 66, na Judéia, começaram os primeiros conflitos do dia do Senhor, se estendendo até a metade do ano 70, quando foi derrubado quase que totalmente Jerusalém, e também o templo, não sobrou absolutamente nada. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve.